ao Life com Lu. Aqui nesse canal nós falamos sobre coisas que podem ajudar você a ter uma vida livre e feliz com o diagnóstico de autismo do seu filho. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que é autista e tem 9 anos. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o custo, não o custo financeiro, mas quanto vale mesmo investir em uma boa terapia para o seu filho com autismo. Bom, primeiro de tudo a gente precisa pensar nos tipos de terapia disponíveis e aqueles que são relevantes para uma pessoa com autismo. As terapias que a gente indica, geralmente, são terapias baseadas em evidências científicas e essas, hoje, as que existem são em análise do comportamento aplicada, que é uma ciência. Dentro da análise do comportamento aplicado, a gente pode ter uma série de terapias que trabalhem com essa abordagem. Então, por exemplo, a gente pode ter uma fono que trabalhe com análise do comportamento aplicada, a terapeuta ocupacional, que também trabalha dessa maneira, a pedagoga, a psicopedagoga, a psicóloga, né? São todas personagens, pessoas aí da vida de uma pessoa com autismo que podem trabalhar dentro dos mesmos protocolos, né, dentro da mesma abordagem. Então, a análise do comportamento aplicada não é uma terapia específica, e sim uma abordagem que pode ser adaptada, pode ser trabalhada de várias maneiras, em várias áreas do conhecimento, seja ela na área de fonoaudiologia, na área da psicopedagogia, na área da psicologia, né? Então, o que a gente tenta com isso? Tenta integrar essas terapias e fazer com que elas falem a mesma língua, que elas estejam navegando dentro do mesmo universo e que elas possam ser medidas, ou seja, a gente possa medir qual é o desenvolvimento, o nível de desenvolvimento da criança com autismo dentro dessas terapias. Por isso que a análise do comportamento aplicado ela é tão interessante, né? Porque ela vai fazer com que a gente tenha condição de mensurar se a criança realmente está absorvendo aqueles conteúdos, se ela está tendo o aproveitamento que a gente espera que ela tenha daquela terapia. Então, vale sim muito a gente investir numa boa terapia. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes, a pauta principal de uma criança com autismo é a comunicação. Então, talvez, se eu não tiver recursos financeiros ou se eu não tiver um plano de saúde que cubra isso, enfim, e eu tiver que escolher uma terapia, seria uma fonoaudióloga especialista em análise do comportamento aplicada. Esse seria um cenário ideal, né? Então, onde eu tivesse acesso a um profissional que possa melhor ajudar o meu filho naquele momento. Então, sempre eu tenho que pensar quais são as pautas principais do meu filho para eu poder buscar ajuda. Por exemplo, tem crianças que têm distúrbios sensoriais tão severos, né, tão acentuados, que a gente não consegue fazer uma intervenção com uma psicopedagoga, por exemplo, de ensino de habilidades ou aprendizagem. A gente não consegue, talvez, fazer uma intervenção com a fono, porque essa criança tem uma desregulação sensorial muito forte, muito grande. Então, as pautas sensoriais são muito intensas, o que leva a criança a se desregular nesses ambientes terapêuticos também, e isso dificulta muito a interação terapeuta-criança e aprendizado, né? Então, a gente muitas vezes não consegue. Então, qual é a pauta principal dessa criança? É a gente colocar ela numa TO que trabalhe integração sensorial ou trabalhe essa dessensibilização dentro da análise do comportamento aplicada, mas que trabalha as questões sensoriais acima de tudo. Então, em primeiro lugar, a gente vai valorizar, ou a gente vai dar importância para as terapias sensoriais. A mesma coisa pode acontecer no caso de uma criança com dificuldade de comunicação, como eu falei. A mesma coisa pode acontecer com uma criança com dificuldade em expressar emoções. Então, a gente vai procurar o quê? Um psicólogo, uma psicóloga que seja especialista também em análise do comportamento aplicada, ou que tenha experiência de trabalho com crianças com autismo. Então, primeiro a gente tem que realmente avaliar
quais são as pautas principais e necessárias, né, para a gente conseguir investir nessa terapia. Então, muitas vezes a gente, por exemplo, o meu filho tem uma questão sensorial muito bem regulada. Então, para mim, nunca foi uma pauta principal, ou seja, a terapeuta ocupacional nunca foi uma profissional de tanta importância, mas já a fono, né, e a pedagoga, a psicopedagoga são fundamentais na vida dele, para que ele consiga trabalhar as questões de comunicação e as questões de aprendizado, que ele tem muita dificuldade. Então, a gente tem que realmente dosar isso, né? A gente tem que entender qual é o investimento que eu devo fazer. O investimento que eu falo não é financeiro, né? Dar valor para aquela terapia, ou seja, levar aquela constância terapêutica, aqueles aprendizados terapêuticos para dentro de casa. Então, são coisas que você vai também continuar trabalhando dentro de casa com seu filho, são coisas que você vai introduzir no dia a dia da escola, são coisas que você vai levar para os seus familiares para serem trabalhados, são coisas que você vai integrar a criança com aquela terapia. Também de nada adianta eu fazer esse investimento de tempo, de disponibilidade, de conhecimento nessas terapias e não levar isso para outros âmbitos, ou seja, para o âmbito familiar, para o âmbito escolar, né? Então eu preciso ter certeza de que o meu filho está tendo esse tipo de abordagem em todos os locais onde ele navega, por onde ele tem atividades durante o dia, durante a semana, né? Seja na natação, seja na ginástica, seja no futebol. Então, é importante não só investir tempo, investir conhecimento nessas terapias, mas também pensar que eu preciso levar isso, ou seja, generalizar isso no dia a dia da criança, né? Isso é de extrema importância. Então, se o treino de comunicação é o mais importante, então eu vou levar isso para o dia a dia da criança, né, do meu filho. Eu vou dar continuidade nisso dentro de casa. E para fazer isso, às vezes a gente precisa de um pouco de ferramenta, porque a gente vê que as crianças, mesmo com os pais, com a mãe principalmente, elas têm mais resistência de fazer determinadas coisas, né? Muitas vezes a gente vê que lá na terapia vai tudo muito bem, as crianças respondem super bem, mas chega em casa, você fala, agora a gente vai sentar. A criança fala, não quero. Aí você fala, não, agora você vai sentar, e aí isso pode desencadear uma birra, uma crise, enfim. Então, a gente tem que ter um pouco de ferramenta de manejo comportamental para poder trabalhar com nossos filhos, né? Isso faz uma diferença tão gigantesca no desenvolvimento de uma criança com autismo, quando a mãe se capacita a ponto de conseguir. Eu não estou dizendo a mãe se tornar a única terapeuta do seu filho, porque isso exige uma qualificação muito grande, né? Mas estou falando da mãe conseguir fazer as intervenções ou dar continuidade nas intervenções que são feitas em terapia no ambiente naturalístico, ou seja, no ambiente de casa, no ambiente escolar, no ambiente familiar, nas atividades de lazer, né? Então, é fundamental mesmo que haja capacitação de pais, né, para que possam ser agentes, sim, terapêuticos nos ambientes em que a criança não está com seus terapeutas, né? Isso não quer dizer que isso vá substituir totalmente a terapia, mas sim, vai dar mais condição dos pais trabalharem questões que são dificilmente abordadas na terapia, e sem contar que dá uma grande liberdade na vida dos pais, em sair, em fazer as atividades de lazer e familiares, sem se preocupar com as crises, com as birras, porque você vai saber lidar com isso, né? Então, é uma junção de coisas. O quanto vale você investir na terapia é isso, né? Vale muito. Você tem que realmente prestar atenção quais são as necessidades do seu filho com autismo, quais são as pautas,
procurar profissionais adequados, mas se envolver nessa terapia, se envolver a ponto de você ser um agente terapêutico, né? Esse é o grande pulo do gato. A gente vê um desenvolvimento muito legal de crianças com autismo, mesmo as crianças, eu acho que até mais das crianças com autismo um pouco mais, com maiores comprometimentos, né? Então, crianças com autismo grau 2, grau 3, por exemplo, de suporte, crianças que precisam de mais suporte, a gente vê muito mais sucesso quando a mãe, eu falo a mãe aqui porque geralmente é a mãe que vai gerir esse processo, né? Os pais devem participar, têm que participar, mas é a mãe que leva na escola, geralmente é a mãe que introduz o alimento, é a mãe que tem que trocar roupa, que tem que dar banho, enfim, né? É claro que os pais têm que estar envolvidos para eles falarem a mesma língua, agirem da mesma maneira com essas crianças, né? Mas no sentido de que a mãe é o agente terapêutico principal, é ela que tem que se capacitar, é ela que tem que estudar, é ela que tem que saber como lidar com essas situações no dia a dia, porque é ela que está lá no campo de batalha, né? É a mãe que está ali no fronte, lidando com essas situações. Então, é fundamental que você tenha realmente uma capacitação até para você poder falar com terapeutas e entender o que os terapeutas estão falando, porque muitas vezes fica muito vago, né? O terapeuta está tão acostumado a falar na linguagem dele que muitas vezes ele não comunica isso na linguagem do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe não sabem o que é um reforçador, não sabem o que é um estímulo, não sabem o que é um estímulo concorrente, não sabe, né? Essa é uma linguagem terapêutica que a gente realmente precisa conhecer, precisa se inteirar dessa linguagem, precisa se inteirar desses termos, do que são essas terapias, né? Para que a gente possa realmente ajudar a criança nesses outros locais, né? E eu falo isso claro, não só como analista do comportamento, mas eu falo isso como mãe e mãe de uma criança com autismo e que foi buscar essa informação e rodei horrores de lugares né, e capacitações para realmente conseguir entender como a coisa funcionava e o que era melhor para o meu filho, né? E não ficar também dependente ou à mercê somente de terapeutas, né? Olha, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, a gente fica igual um boneco, né? O médico falou para fazer aquilo, mas a terapeuta falou que não é bom, eu tenho que fazer outra coisa. O outro médico que eu fui, que eu levei no neuro, o neuro falou uma coisa, o psiquiatra falou outra, sei lá, a pediatra falou outra coisa, cada um falou uma coisa, a mamãe falou que aquilo é legal, a outra mãe falou que aquilo funciona, e você fica louca, né? Você fica louca correndo para todos os lados, porque você não conhece. Então, a partir do momento que você começa a conhecer, entender o processo de aprendizado, entender como o cérebro da criança com autismo funciona, como ela vai gerir esses processos de conhecimento, ela vai adquirir habilidades, você começa a ficar bem mais independente nisso. E você começa, não, mas isso aqui vai funcionar, porque isso aqui funciona dessa maneira e é dessa maneira que essa criança aprende, né? Então, a gente vai começando a ter mais conteúdo, né, mais embasamento e mais ferramenta para poder discutir essas coisas, para poder questionar até determinados procedimentos, querer saber o porquê de alguns medicamentos, por exemplo. Não que a gente vai se tornar especialista em medicação nem nada, mas quando você vai dar um medicamento para o seu filho, o mínimo que você precisa é conhecer ou saber aonde aquele medicamento está agindo, né? Então, estudar um pouco sobre o medicamento, ver qual é o tipo de ação que ele faz, né? Ele é um inibidor, ele é um estimulante, que tipo de coisa você pode esperar ou de mudança comportamental do seu filho quando tiver
administrando esse medicamento. Então, tudo isso vai fazer parte da vida de uma mãe com uma criança com autismo. Conhecer isso e eu digo assim, acompanhar passo a passo mesmo, né? Eu vejo muitas mães que têm trocas de medicação constantes dessas crianças, mas elas não avaliam realmente o que aconteceu com uma ou com outra medicação, então fica muito sujeito lá ao parecer do psiquiatra, por exemplo, né, ou o tipo de medicação que até o psiquiatra gosta de receitar, tem isso muito, né? Talvez a gente possa pensar em outras alternativas, em terapias mais alternativas no sentido de procurar estados de relaxamento ou estados de calma em crianças hiperativas, o estímulo com atividades físicas. Então, sempre existe uma outra possibilidade, né? Sempre existe uma alternativa de solução para aquele problema. Então, a gente realmente tem que ir atrás, tem que se inteirar, né? E tem que botar a mão na massa muitas vezes, né? No sentido de sentar e estudar. E estudar é ler artigo científico, ouvir aulas mesmo, né? Fazer cursos, não é simplesmente ouvir coisas da internet aí que a gente tem disponíveis como relatos. Claro, eles ajudam muito, eles enriquecem muito, porque eles começam a abrir um leque de possibilidades, mas sim fazer coisas que vão ajudar, né? Vão ser ferramentas para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do seu filho. Muitas vezes, assim, o colocar a mão na massa por exemplo, criar um espaço sensorial dentro de casa, entender integração sensorial e como você pode ajudar o seu filho com recursos dentro da sua própria casa, né, que vão estimular ou vão dessensibilizar essa criança aos poucos. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa saber, né, dentro do autismo. O autismo é um transtorno com um espectro, então ele é muito múltiplo. Então depende muito de cada criança, depende muito do jeito de cada criança, das pautas, das necessidades, das hipersensibilidades, de como cada criança se comporta e como cada criança o que cada criança necessita para melhorar o seu estado e para ter mais sucesso nesse processo terapêutico, né? Então, bom, fica aí o meu recado, né? O meu recado é capacitação, é investimento nessas terapias, mas não só na terapia do seu filho, mais até no conhecimento seu em relação a essas terapias, tá certo? Se você gostou dos nossos conteúdos, se você curte os nossos conteúdos, compartilhe com seus colegas, com seus amigos,